Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em 8 personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo a um nível de conquista sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens que pela fé escreveram uma história de conquistas, Ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de Davi, a conquista pelas lutas. Quero uns minutinhos da sua atenção, enquanto nós estamos projetando já o desafio desta noite. Nós já ouvimos durante 7 domingos sobre o que é conquistar pela fé. Ouvimos sobre Abraão, a conquista pela obediência. Ouvimos sobre Isaac, a conquista pela persistência. Jacó, a conquista pela perseverança. José, a conquista pela excelência. Moisés, a conquista pela fidelidade. Josué, a conquista pela coragem. E domingo passado, a pastora Nádia falou sobre Débora, a conquista pela sabedoria. Hoje eu quero falar sobre Davi. E eu quero hoje fazer logo de início uma pergunta a você. Quem é que aqui já atravessou ou está atravessando alguma luta na vida? Faça um sinal para mim, só para eu saber o público pelo qual hoje eu vou me dirigir. Já atravessou uma luta ou está atravessando? Que bom, você está no lugar certo. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e no final vamos sair daqui com o desafio para vencer e sermos conquistadores. Textos que nós temos lido, e eu quero só reforçar com você, é o de Hebreus 11:33, que diz: os quais pela fé conquistaram o quê? Praticaram o quê? Alcançaram o cumprimento do quê? E fecharam o quê? Agora, você notou que o texto se refere a reinos, justiça, promessas, fechar boca de leões. Tudo isto só é possível ser presenciado, vivido e experimentado pela fé. Nós somos o povo da fé. Diga para mim, em tom bem alto: eu sou da fé. Diga para quem está ao seu lado: você é da fé. O justo viverá da fé. Nós somos o povo que vai conquistar reinos, ainda este ano, pela fé. Nós somos o povo que verá a justiça do Senhor agindo sobre nós, pela fé. Nós somos o povo que vai experimentar, não só lembrar-se das promessas, mas o cumprimento delas na nossa vida, pela fé. E nós vamos fechar a boca do inimigo, aquele que se levanta contra mim e contra você, tudo isto pela fé. E eu quero hoje usar a vida de Davi. Davi, um guerreiro, segundo o coração de Deus. Quem foi Davi? Você sabe tanto quanto eu, que Davi era um dos 7 filhos de Jessé. Ele nasceu em Belém. Ele foi o segundo rei em todo o reinado de Israel. Davi viveu 70 anos. Diferente dos outros homens e personagens da Bíblia, Davi viveu 70 anos. Gerou 7 filhos. O mais conhecido deles, Salomão, que foi o seu sucessor. E Davi tem uma característica que vale a pena a gente ressaltar. Davi foi pastor, diga pastor. Davi foi músico. Davi foi um poeta. Davi foi um escritor. Davi foi um profeta. Davi foi um juiz. E Davi foi um rei. Você é capaz de destacar algumas das características de Davi para o seu irmão? Dizendo: olha, Davi foi um pastor. Davi foi um poeta. Davi foi um músico. Davi foi um escritor. Ele quem compôs mais de 100 salmos da Bíblia. Salmo 23 foi composto por quem? Por quem? Quem compôs o Salmo 23? Davi. Davi dizia: o Senhor é o meu
e nada me faltará. E eu quero hoje levar você a entender como é que Davi obteve vitória, conquista pela fé. Como é que Davi lutou e se tornou vencedor? É muito importante o que você vai ouvir e eu também nesta noite. Então, a conquista por meio das lutas. Vamos ler juntos 2 Samuel 3:1 em voz alta? Nesse texto fica claro como Deus ele atua. Prestem atenção, Davi foi ungido pelo Senhor. Davi se tornou rei soberana de Deus. Saul também foi rei, foi ungido rei. Quem ungiu Saul, embora fosse o profeta, a pedido do povo. O povo que aclamava: nós queremos Saul. Saul sobressaía em altura, em formosura, seu físico, ele apresentava qualidades aos olhos das pessoas, e o povo queria então que Saul fosse o rei. Davi era diferente. Davi, ele era o último dos 7 filhos de Jessé, talvez o mais franzino, talvez o que tivesse menos postura, o que fosse de menor envergadura, se assim eu posso dizer. Mas este foi o homem escolhido pelo Senhor, através do profeta Samuel. Você sabe muito bem a história, mas o texto diz assim para mim e para você: houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de quem? Porém Davi ia fazendo o quê? Se fortalecendo. E os da casa de Saul? Então, aqui está algo que eu quero deixar para o seu coração. Primeiro, embora você tenha lutas, pressões e dificuldades, saiba quem você está servindo. Porque quando você serve a Deus, quando você está em conexão com Deus, quando você tem uma aliança com Deus, quando você tem um pacto com Deus, saiba de uma coisa: mesmo diante de batalhas, de pressões, de dificuldades, de romperes do inferno, você não vai se enfraquecer como os da casa de Saul. Você vai se fortalecer na força do seu Deus. Esta é a verdade da experiência entre Davi, sua casa, sua família, e Saul e toda a sua casa. Agora, observe esse outro texto que eu quero ler com você. 1 Samuel 19:8. Vamos juntos? E tornou a ver, e saiu Davi, e fez o quê? E fez o quê? Feriu-os com grande matança. E fizeram o quê? Os inimigos. Então diga para o seu irmão: os inimigos, quando você é fortalecido em Deus, eles vão fugir diante de você. Os inimigos vão bater em retirada quando você se fortalecer em Deus e na sua palavra. Amém, queridos? Amém, queridos? Quantos estão vivos aqui? Quantos creem na palavra de Deus? Quantos querem aplaudir ao Senhor por essas verdades que estão ouvindo? O interessante e gostoso da história de Davi é que ele iniciou bem o seu reinado e terminou bem. Isto que me chama a atenção, Diego, porque, como eu costumo ouvir do meu pastor, não importa como você começa, importante é como você termina. E Davi teve erros, teve falhas, teve fracassos, como nós os temos. Então preste atenção. O que me chama muita atenção é que, diante de fraquezas, fraqueza do adultério, Davi adulterou. Com quem mesmo Davi adulterou? Com Betseba. Davi se tornou um assassino. Quem é que ele assassinou? Você sabe o nome? Urias, o capitão, aquele que era o mais próximo de Davi. Davi cometeu um assassinato. Davi cometeu um adultério. Mas Davi
foi o único personagem da Bíblia que a Bíblia registra que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E Deus não está equivocado. E Deus não errou. Davi adulterou, Davi assassinou, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Nós vamos ver isso hoje. Portanto, se você está aqui debaixo de luta do adultério, luta da mentira, fraco, sem forças para resistir o inimigo, se você se sente amedrontado, se você não se sente qualificado, se você, ao olhar para a história desses personagens que nós conferimos juntos, você diga assim: eu estou muito aquém, e eu não consigo imaginar a minha vida como a nenhum deles, nem Abraão, nem Isaac e os demais. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Você está em uma comunidade que não está olhando para o seu pecado, mas sim olhando para o seu coração, olhando para dentro de você. E esta comunidade quer ver você enfrentando as lutas, sim, mas vencendo cada uma delas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para conquistar, como Davi conquistou através das lutas, em primeiro lugar, eu quero que você leia para mim: lute contra o que mesmo? Quem é que muitas vezes já não se sentiu esquecido na própria família? Não é? Às vezes você não é lembrado da sua própria família. Às vezes os próprios familiares nem fazem menção do seu nome. Isso é muito comum até na igreja. O pastor se esquecer de mencionar você. Isso é muito comum. Já vi gente sair da igreja porque não foi lembrado. Olha, eu fiz tanto pelo Senhor, pela igreja local, e o pastor nem sequer mencionou o meu nome. Davi enfrentou uma luta. Ele se viu diante de momentos desafiadores. E aqui está algo que eu quero chamar a sua atenção. Mesmo jovem, ele teve que lutar contra feridas interiores, feridas internas. E olha o texto para nós conferirmos juntos aqui nesta noite. Leia comigo. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de... Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Começou por Eliabe. Eliabe é o filho primogênito, o mais destacado, talvez o mais bonito, talvez o mais forte. E a Bíblia é muito clara. Disse mais o profeta Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E então Jessé disse: ainda falta quem? Quem é que estava faltando? O que é que estava fazendo o caçula da família? O que é que estava fazendo o caçula da família? Estava na guerra, estava enfrentando inimigos, estava talvez dizendo: olha, nós não temos nada para dar para ele, então deixa ele cuidar ali de algumas ovelhinhas do rebanho. Afinal de contas, nós precisamos extrair o leite, a lã. Quem sabe quando der cria, a gente vai poder matar, né, as ovelhas mais velhas. Deixa ele, coitadinho dele. E então Davi precisou começar logo cedo a entender que ele precisava lutar com algumas feridas. Feridas das quais eu e você muitas vezes passamos por elas. Por exemplo, na sua própria casa talvez você não seja o destaque. Na sua própria família, seja os outros que mais são lembrados do que você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi ao estudar a vida de Davi. Davi aprendeu logo cedo quem ele era. Davi começou a entender logo cedo que mesmo não sendo reconhecido
dentro da sua própria casa, o Senhor o havia destacado para ser o próximo rei da nação de Israel. Olha, preste atenção em algo que eu vou dizer. A Bíblia não diz assim, que Davi, ou melhor, que Jesus, veio da linhagem de Abraão. A Bíblia não diz, Jesus, filho de Abraão. A Bíblia não diz, Jesus, da linhagem ou filho de Jessé. Mas a Bíblia diz, Jesus, da raiz de Davi. Olha, a Bíblia faz menção, para você ver até onde vai a honra. Quando Deus quer fazer algo comigo e com você, Ele destaca e dá a mim e a você condições de vivermos, mesmo em meio a lutas, a dificuldades, e neste caso, a feridas. Talvez você esteja aqui nesta noite, e ainda convive com feridas interiores, com estigmas. Talvez você tenha vivido ou vivenciado casos de bullying, de preconceitos, de ser menosprezado. Olha o texto que nós estamos lendo e conferindo juntos. O menor, veja que faz questão de mencionar o Espírito de Deus para nos ensinar. Ele era o menor, ou seja, ele não era de tanta valia aos olhos dos homens. Aprenda a vencer as suas lutas e os seus estigmas, os seus medos interiores. Em segundo lugar, eu quero que você leia comigo. Lute contra o orgulho e o que mais? Lute contra o orgulho e a vaidade. Pessoal, olha o texto. Vamos conferir juntos. Então Samuel tomou o quê? Foi ungir. Era assim que eles ungiam naquela época. Foi ungir, não é o chifre, né? Dentro do chifre havia ali um azeite. Então ele derramou o óleo que estava naquele chifre. Ungiu no meio dos seus. Veja que eu faço um destaque. Ungiu aonde, Davi? Fora da casa, no campo, quando ele estava sozinho. Aonde Davi foi ungido? No meio dos irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Olha, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado ao nos tornarmos conquistadores pelas lutas, a não deixar o espírito do orgulho entrar dentro de nós. A achar que agora nós somos o suprassumo. Achar que agora nós é que sabemos e os outros nada sabem. Nós temos que tomar cuidado. Davi precisou enfrentar logo no início da sua vida de intimidade e de carreira ministerial o orgulho. Tanto é que ele escreveu o Salmo 139, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Até a nossa querida Aline Barros compôs um dos cânticos mais lindos: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi precisou aprender logo cedo e a vencer pela fé o orgulho, que é muito natural no ser humano. Você, quando tem um feito, quando tem uma realização, se você não tiver cuidado, se você não estiver atento, você pode ser mordido pelo orgulho e achar que você é mais importante do que Deus. Cuidado com pastores, líderes, famílias do rebanho de Deus aqui me ouvindo nesta noite. Não deixa o orgulho entrar no seu coração, porque a Bíblia diz que entrando o orgulho, logo precede a ruína. Logo precede a ruína. Mas a Bíblia diz que o humilhado será exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. Terceiro, Davi aprendeu a ser vitorioso, lutando as batalhas da vida, sem perder a sua identidade e as qualidades que Deus o dotou
Eu acho isto maravilhoso. Olha só o texto para conferirmos juntos. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é o quê? Então veja, qualidades. Ele sabia fazer em primeiro lugar? Tocar. Depois ele era um homem. E que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Olha as qualidades de Davi. Sabia tocar. Era um homem valente. Tinha vigor. Vigor no sentido de não se cansar facilmente. Minha oração neste ano é: Senhor, eu quero ser revigorado. Cada dia quando eu puser os pés, Senhor, fora da cama, eu quero, Senhor, que entre nas minhas entranhas um vigor novo, Senhor, para eu continuar, para eu ir em frente, Senhor, para eu ir, Senhor, diante dos teus inimigos e vencê-los na força do teu poder. Eu gostei muito desta frase e eu pus para nós declararmos juntos em voz alta. Não, leia para mim. E a segunda frase. O que é não se perder diante das lutas da vida? Você e eu podemos nos perder quando nós, diante dos problemas, das lutas, das opressões, deixamos o nosso coração endurecer. Fica duro, não se quebranta mais. Pastor Carlos Alberto costuma sempre perguntar a nós no discipulado: qual foi a última vez que você se quebrantou? Quando foi a última vez que você, orando, chorou? Hoje, pastor Paulo de Brito pregou na nossa comunidade sede. Pastor da igreja Maranata. E ele dizia: eu choro até para dar aviso às pessoas. Aviso na rua, não é na igreja não. De tão quebrantado que ele é. E eu dizia hoje pela manhã: Senhor, eu quero um coração assim. Coração quebrantado. Eu não quero chorar só quando eu estou orando, Flávio. Eu quero chorar, quero me emocionar quando alguém como eu recebi hoje, profecia, elogios, não para mim. Aquilo que hoje, meu filho na fé, é assim que eu trato. Quando eu ligo para ele eu digo: filho amado em quem eu tenho prazer. E hoje ele me deixou aqui emocionado. Me deixou emocionado. Davi reunia muitas virtudes, muitas qualidades. E para mim a principal, ele tinha um coração quebrantado. Ele não endureceu o coração. E sabe o risco que eu e você corremos? Que em meio às batalhas da vida, você possa endurecer, e eu também, o coração. Então nós temos que hoje tomar providências. Nós temos lutas, queremos conquistar pela fé, queremos vencer e fechar a boca dos leões. Então, primeiro, não esqueça da sua identidade. Não jogue fora, não seja agora outra pessoa. Eu já vi tantas pessoas se perderem assim. Olha, eu queria ser parecido com o Carlos Alberto. Eu queria ser parecido com o Ademar. Se eu tivesse assim a aparência, e não só a aparência, as qualificações do irmão X. Não perca a sua identidade. Seja você mesmo. Seja você quem for, quem Deus te criou. Mas saiba de uma coisa: Deus quer que você lute e vença. E faça isso tudo pela fé. Amém? Em quarto lugar, lute contra críticas e julgamento de onde? De familiares. É sempre assim, a história não muda. O que muda é o endereço. Olha o texto para nós conferirmos. E ouvindo Eliabe, quem é mesmo Eliabe? É o irmão primogênito, é o mais velho.
falar àqueles homens, Davi estava ali dizendo: quem é este incircunciso? Quem é este Golias, que há 40 dias vem aqui afrontando o povo de Deus? E olha só o que Eliabe faz. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Olha só, ridicularizou, diminuiu, disse: olha, você não é capaz nem de cuidar de um rebanho grande, tá? Capaz de nós deixarmos 5, 6 ovelhas para você cuidar e você perdê-las. Cuidado, cuidado, porque muitas vezes você vai ouvir isso, sabe de onde? Das pessoas mais próximas, das pessoas que estão mais perto de você. Eu procuro me blindar de gente assim. Por isso que eu não ando sozinho. Por isso que eu me cerco de pessoas com as quais eu posso lutar, porque eu sei que eu me firo facilmente. Olha só o que eu destaco aqui em amarelo. Bem conheço a tua presunção. Olha só que ousadia. Olha só o que o irmão mais velho diz a respeito de Davi. Vejo que tu és presunçoso e és mau o teu coração, que desceste para ver a peleja, ou seja, esposo o irmão, esposo Davi. Quem fez isto? O próprio irmão. Então você tome cuidado, você aprenda a lutar com as críticas. Há alguns anos eu tenho aprendido a lutar com aqueles que vêm fazer críticas. Aos que criticam, eu não os desprezo, mas não os valorizo. Sabe, meus? Quem tem crítica, se for construtiva, é muito bem-vinda. Agora, se for aquela crítica desacompanhada de um espírito de querer ajudar, de querer somar, de querer fazer a coisa acontecer, então eu, com respeito, ouço, porque eu aprendi a ser educado. Em segundo lugar, eu não fico me martirizando, não. E Davi aprendeu a lutar desta área da sua vida. Cuidado para você não entrar nesse esquema. As pessoas criticarem: olha, eu vejo que você não canta tão bem, hein? Olha, eu vejo que a sua célula, você tem dificuldades de conduzi-la. Olha, eu vejo que você não é assim um bom pai para os seus filhos. Olha, eu noto os seus filhos com muita liberdade. Quando alguém vier fazer uma crítica a você, eu ensino isso nos acampamentos de casais. Mas se você falar ao seu cônjuge de uma crítica, apresente 5 elogios, qualidades do cônjuge. Você vai ver que quando você estiver falando da 3ª ou 4ª qualidade, você vai dizer: puxa, essa crítica não faz nem sentido. Por que eu estou aqui perdendo tempo com essa crítica? Olha só esta frase para a gente ler juntos aqui. Vamos juntos? Infelizmente, muitas vezes é assim, irmãos. Sabe que eu ouvi uma crítica logo que eu converti, e foi de uma pessoa próxima minha. Ela disse assim: agora você vai ficar rico. Você vai montar uma igreja. Você vai ficar rico. Eu olhei para ela e disse: equívoco. Pelo contrário, eu já sou rico. Ele arregalou uns olhos desse tamanho. Eu sou rico do amor de Deus. Eu sou rico da misericórdia de Deus. Eu sou rico do favor de Deus. Eu era um solitário. E agora, Ele fez de mim, solitário, que eu habitasse numa grande família. Portanto,
Você está equivocado. Sabe para quem eu disse isso? Para o meu pai. Porque ele achava que eu ficaria rico. Ele dizia: agora você vai receber dinheiro das pessoas. Agora acabaram os seus problemas. E eu, na época, tive sabedoria, discernimento, graça para responder, sem ofendê-lo. Espero não tê-lo ofendido. Mais na frente, já contei a história dele para vocês. Mas foi uma afronta. Agora seus problemas acabaram. Não acabaram, não. Vieram muitos outros. E eu não fiquei mais rico. Eu continuei sendo rico. Rico do amor de Jesus na minha vida. Em quinto lugar, lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. Vamos ler esse texto juntos? Olha lá. Respondeu Saul: o rei Saul agora, ungido, a pedido do povo, diz a Davizinho, ungido pelo Senhor: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Filisteu, ele possuía a altura de aproximadamente 3 metros. Ele é um guerreiro. Você é um tocador de harpa. Como é que você vai enfrentar um gigante assim? Você fica no deserto compondo salmos. Ele é um guerreiro hábil, experimentado em batalhas. Eu ouvi hoje aqui de um outro discípulo amado: reavive o dom que há em ti. É isto mesmo que eu preciso e você também fazer todas as vezes que estivermos em lutas para a conquista. Reavivar quem somos. Reavivar em nós o dom que recebemos da parte do Senhor. Saber a nossa identidade, o nosso destino. Ah, como eu entendo melhor estas verdades com o passar do tempo. Eu creio que a palavra de Deus que Paulo recomendou ao seu discípulo na fé, Timóteo, ela se faz verdade na minha vida e na sua vida também hoje. Você está enfrentando luta pela fé, saiba de fato quem é você. Você é alguém especial para Deus. Você tem problemas, tem lutas, tem dificuldades, como outros também possuem. Mas saiba que a diferença entre você e os outros é que você é marcado por Deus. Recentemente eu falei para uma ovelha: olha aqui, você faz parte de um nazireado. Ela me olhou assim, com os olhos esbugalhados. O que é um nazireado, pastor? É para se comer? Não, não é para comer, não. Nazireado significa que você tem uma linhagem. Você veio a este mundo com uma proposta definida. Você está aqui não para passar tempo. Eu dizia a esta ovelha: você está aqui porque você tem uma marca. A marca você tem um sinal. Deus te chamou para isto. E ela foi ouvindo. Seu esposo também sentado me ouviam. E disseram no final: obrigado. Obrigado por me lembrar estas verdades. Fui chamado para ganhar dinheiro. Não fui chamado para ser isto ou aquilo. Fui chamado para continuar o ministério do meu Senhor Jesus Cristo, que é amar, servir e cuidar das ovelhas da casa de Deus. É isso que você e eu fomos chamados para ser. Pastor, então eu agora ser um empresário, eu estou fora? Não. Talvez você seja um empresário do reino de Deus. Para este casal, em especial, marido e mulher, eu disse para eles: vocês têm um nazireado. Vocês estão curiosos de saber quem é esse casal? Querem saber? Minha filha e meu genro.
quando quiseram fazer outra coisa. E eu disse para eles: esqueça, não vai dar certo. Ai, pastor, o senhor está então sendo profeta do caos. Não, pelo contrário, eu estou abençoando. Estou mostrando para eles que não adianta eles correrem daquilo pelo qual eles foram chamados por Deus para fazer. Nenê disse aqui, nas palavras: você abriu mão para cumprir o chamado de Deus. Mas não é porque eu tive assim, muita influência nisso. Não tive não. Eu só fui lembrado por Deus. Quer saber o rema por ministério do seu pastor? Isaías 45, 1 e 2. Eu irei adiante de você. Quebrarei as portas de ferro e os ferrolhos de bronze, e darei as nações a você. Esta é a palavra que me sustenta no ministério. A palavra que sustenta o ministério não é você será pastor de uma mega hiper ultra igreja. A palavra que me sustenta é Isaías 45, 1 e 2. Se você for na minha sala, você vai se deparar com esta palavra: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, e darei os tesouros escondidos. Tesouro não é dinheiro. Tesouro significa almas, pessoas, famílias. Davi aprendeu a ter a sua identidade firmada, e por isso ele se tornou um vitorioso. Sétimo, leia para mim em voz alta, por favor. Lute com a sua bem definida e posicionada. O que significa isso? Vamos ver aqui. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com o quê? E o que mais? E o que mais? Mas eu vou contra você de que forma? Com míssil. Vou com R15. Davi foi como mesmo lutar com o filisteu? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nas noites mais sombrias da minha neta, eu fiz esta oração. Uma das madrugadas eu estava lá e eu disse: você está vindo contra mim com dardos, com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai roubar e vencer esta batalha. Você não vencerá. Foi assim que eu venci. Foi assim que eu venci. Foi assim que eu venci. Oitavo. Lute primeiro com o quê, pessoal? Lute primeiro com o coração e mente. Por que lutar primeiro com o coração e a mente e não com armas? A resposta está aqui. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Todas as vezes que eu e você travamos batalhas na nossa vida, nós precisamos começar a vitória, sabe aonde, irmãos? Na mente. Pastora Joyce Meyer. Campo de batalha da mente. É lá. É lá que nós precisamos começar a vencer. É lá. As
As lutas que nós travamos começam, sabe aonde, pessoal? No nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Quando a gente começa a ter entendimento dessas verdades, nós começamos a andar como vitoriosos. E aí sim, fechamos as bocas dos leões. Olha só esta frase que eu separei para a gente declarar em voz alta. Vamos lá. Toda batalha, todas as suas... Fica claro isso para todos nós. Aonde começa e aonde nascem as batalhas? É no trabalho? É lá na faculdade? É na minha casa, meu pai, minha mãe? Não, é na mente. É na mente. É na mente. Dentro de nós. Nono e último. Lute, mas mantenha o quê? Humildade. E o que mais? Confira comigo esse texto. E Saul então lhe perguntou: Davi venceu o gigante, o filisteu? Você conhece a história tão bem quanto eu? De quem você é filho, meu jovem? Davi podia dizer assim: olha para mim. Você não me conhece? Você não sabe quem eu sou? Cara, dos 7 da minha família, eu fui o único escolhido. Olha, você está diante do rei que o Senhor e o profeta separaram. Vai vendo. Ó, a resposta de Davi. Respondeu Davi: sou o filho do teu servo Jessé. Minha casa toda te serve. Saul, rei estabelecido. Olha aqui um segredo. Falava com o Flávio antes de começarmos a reunião. Muitas das derrotas que o povo de Deus experimenta é porque quebra o princípio. Sabe qual é o princípio? Está aí na tela. Princípio da honra. Davi podia dizer: fui eu. Foi Jessé meu pai, não. Nem Samuel que me ungiu. Fui eu. Fui eu que enfrentei o gigante. Fui eu que atirei nele as pedrinhas. Fui eu que decepei a cabeça dele. Mas Davi não fez isso. Davi lutou com uma armadilha. Podia se vangloriar. Podia ser reconhecido pelo rei, carregado nos ombros, e dito: olha, aqui está o grande guerreiro de Israel. Não. Eu sou o filho de Jessé. Jessé e toda a minha casa serve a Deus, ama o povo de Deus. Ai, irmãos, quando eu fui conferindo essas verdades todas, eu resumi aqui para a gente orar 4 frases. Você pode ficar de pé comigo? Que série para mim esta, em que eu aprendi que para ser vitorioso eu preciso conquistar pela fé, não é pela força do braço. 4 frases para a gente declarar juntos aqui nesta noite. Primeiro, vamos ler em voz alta. Enfrentar. Novamente em voz alta. Intimida ou não intimida? É lógico que intimida. Olhe para mim um pouquinho. Só quem enfrentou o gigante sabe muito bem se fica com medo ou não. Se você enfrenta um gigante da doença, se você enfrenta um gigante de uma separação,
Ontem me reuni com um casal. Casal que eu me aproximei deles. Ontem fui na casa deles. Eu e a Nádia. Casal que vivenciaram lutas, marcas e feridas. Ambos. Ele e ela. Sentamos, fizemos uma boa refeição, conversamos. Já há alguns dias eu estou orientando, trabalhando, orando com ele e com ela. Eles vão regularizar um projeto. Eles vão constituir uma família. Domingo que vem, na hora do almoço, eu vou estar abençoando as alianças dele e dela. É o Eduardo e a Fabiana, filho do Luiz Vieira. Ah, pastor, mas eles são separados. O diabo faz isso mesmo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vou abençoar as alianças dele. Ele tem uma menina de 4 anos. Eduardo de 8, 10 anos. 10 anos. Vou trabalhar com eles. Viu? Quando eu falo trabalhar com eles, é eu e a Nádia, junto com o Tiago e a Adriana. Trabalhar, ajudar, fortalecer. Enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Talvez você esteja sendo intimidado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você que veio nesta noite, você vai lutar pela fé e vai conquistar o inimigo. Você vai conquistá-lo. Ele não vai conquistar você. Em segundo lugar, leia para mim em voz alta: guerrear. Olha, nunca conte com a maioria. Nunca conte com a maioria. Jesus chamou 3 para orar com ele. E disse para os seus melhores amigos: fiquem aqui, eu vou um pouquinho mais adiante. Quando voltou, os 3 amigos estavam o quê? Dormindo. E a Bíblia diz que Jesus chorou. E o choro dele foram que? Gotas de sangue. Sozinho. Naquela cruz, Jesus foi capaz de fazer a única declaração da Bíblia: Deus meu, Eli sabactani, por que me desamparaste? O pai havia desamparado o filho. Será que foi esta a razão? Não. Porque naquele momento Jesus havia atraído sobre o seu corpo o pecado da humanidade. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Em terceiro lugar, confiar em é uma experiência. Olha, irmão, eu posso dizer que isso é verdade. Quando eu estava vivendo lutas, e não foi apenas esta que eu contei, não, já foram várias lutas. Eu sempre confiei em Deus. E esta confiança fez, sabe com que? Eu ficasse seguro. Muitas vezes eu disse: Senhor, eu estou sozinho. Muitas vezes eu me sentia num barco à deriva. E eu disse: Senhor, eu estou sozinho. E eu sempre ouvi uma voz, a voz do meu Senhor e Mestre, dizendo: eu estou com você. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Quarto, conquistar vitórias
Quando você vivencia uma vitória na sua vida, você quer contar para todas as pessoas. Você não quer guardar para você. Você quer que todos participem da sua alegria. Davi para mim foi um homem admirável. Olha só os últimos dias de Davi, que nós vamos orar. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Leia para mim em voz alta, mas em voz alta. Eu quero morrer assim, irmãos. Quero morrer velhinho e desfrutado da minha vida. Não quero passar pela vida, não. Quero desfrutar da minha vida. E riqueza aqui não significa só dinheiro, porque Davi tinha muito, mas Davi era rico de amigos. Davi tinha amigos. Você tem amigos? Agora você quer ver o comparativo de alguém que não lutou como Davi? Olha lá. Saul. 1 Crônicas 10:4 diz: Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela, ou seja, se suicidou. E eu venho nesta noite aqui encerrar esta série de mensagens e estimular todos a andar pela fé, a conquistar pela fé, a fechar boca de leões pela fé. Não é por você fazer, não é por você se descabelar, é por você crer. Quantos são da fé aqui nesta noite e estão aqui nesse lugar? Quantos são da fé? Como é que você e eu venceremos batalhas, lutas e seremos conquistadores? Pela fé. Por isso Davi dizia: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Davi sabia, irmãos, como vencer. Não deixa o inimigo te desestimular. Não deixa. Todas as tentativas dele serão frustradas, porque o seu Deus é um Deus vitorioso. Amém?